noite, como vocês estão? Espero que na santa paz do nosso Senhor. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos de quarta-feira. Nós temos meditado já há algum tempo no Evangelho de Mateus, estudar de forma sequencial, e hoje veremos o texto que se encontra em Mateus 14, versículo 22 ao verso de número 36. Mateus 14, 22 a 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salve-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém. Senhor, mais uma vez pedimos a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito para as nossas vidas. Dai-nos o entendimento, dai-nos, ó Senhor, força para viver a Tua palavra. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, algumas coisas que nós podemos verificar para contextualizar um pouco aqui a história. Os discípulos deixaram ali a praia por volta de umas 7, 9 horas talvez da noite e foram atravessar ali, eles começaram a remar para Betsaida. A Betsaida ficava ali nas vizinhanças de Cafarnaum. E isso foi logo após a multiplicação dos pães. O povo ali já estava querendo aclamar ao Senhor Jesus ali como rei. E na verdade o Senhor não veio para ser ali alguém que viesse confrontar a estrutura social da época, confrontar o imperador da época, não era isso. Não veio dar liberdade contra a tirania dos romanos. O Senhor não veio fazer isso. O Senhor, na verdade, veio para salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam em trevas, aqueles que realmente necessitavam nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito Santo, ter essa nova vida com o Senhor. E por isso o Senhor sempre recusava-se a receber essa aclamação do povo. Por isso o Senhor pega, fala para os discípulos: já passem para o outro lado, eu vou despedir aqui as multidões e depois vou ter com vocês. Os discípulos provavelmente pensaram que o Senhor iria ou tomar um outro barco, então iria pelas margens. Na verdade, quando fala que o mar é um grande lago, ali quando fala do mar da Galileia, é um grande lago de água doce. Então o Senhor poderia contornar ali a margem e chegar ali àquele lugar onde os discípulos já estariam esperando. O Evangelho de João menciona entre 25 e 30 estádios. Então os discípulos entraram no mar, já tinham remado durante algumas horas,
Se cada estádio é cerca de 180 metros, então os discípulos tinham remado já uns 4,5 km, 5,5 km aproximadamente. Então o mar ali da Galileia, ele tem um pouco de diferença de distância de uma extremidade à outra, mas como o texto diz, eles estavam ali no meio do mar. Marcos 6,47 nos diz isso. Então eles estavam no meio do caminho, na travessia para o outro lado, para a outra margem. Era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Então era ali de madrugada, estava ainda escuro, e o Senhor ali os viu passando por aquela situação. O Senhor que havia subido ali ao monte, que estava orando, percebeu ele então, sabia que eles estavam passando por aquela situação. Se nós apenas tivéssemos o capítulo 14, verso 24 de Mateus, entretanto o barco já estava longe, muitos estados açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, já seria alguma coisa realmente terrível, né? A escuridão, o açoite ali das ondas, e a ausência do Senhor ali com eles, mas nós vemos o Senhor estava a orar, certamente intercedendo por esses seus servos tão fracos, tão débeis, porque sempre nós necessitamos. Nós bem sabemos, por exemplo, na oração sacerdotal, em João 17, que o Senhor intercede por nós, ali o Senhor intercedendo por nós, pequenas ovelhas tão frágeis que necessitam realmente do cuidado do soberano pastor. O milagre aqui registrado demonstra o caráter de Cristo quanto ao seu povo, o poder e misericórdia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muito misericordioso. Ele vê realmente a nossa mistura de fé e incredulidade que caracteriza os seus próprios membros, os seus próprios discípulos. E ali os seus discípulos apontam para nós mesmos. No momento nós demonstramos uma fé realmente firme, forte, e no outro momento nós fraquejamos, nós nos sentimos tão frágeis, tão débeis, mas ainda assim o Senhor não nos despreza, não desiste de nós. Em primeiro lugar, com esse milagre, nós aprendemos sobre o absoluto domínio que o nosso Salvador tem sobre as coisas criadas. Cristo, nosso Senhor Jesus, é aquele que estava ali com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, a Trindade, desde o início, antes que existisse qualquer coisa, o Senhor já era Deus. E quando da criação, Cristo estava lá. João atesta isso, e o Verbo estava com Deus, né? Então, Deus, desde ali do momento que todas as coisas foram criadas e pelo seu poder, pela sua vontade ali foram criadas todas as coisas. O nosso Senhor ele é esse, o Todo-Poderoso. E uma vez que todas as coisas são criação de suas poderosas mãos, toda a criação se submete ao seu poder, se submete à sua voz. E vemos Jesus andando sobre o mar. O Senhor, ele, como se estivesse caminhando em terra seca, como se estivesse ali sustentado sobre a rocha, ele começa então a andar sobre as águas. O texto dá a impressão que, na verdade, ele queria até já passar para o outro lado, já passar ali os discípulos, e vendo ali a dificuldade, vendo os discípulos com medo. Até a princípio eles acham que era um fantasma, então nem imaginavam de forma alguma que era o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Mas eles pensaram, deve ser um monstro marinho, alguma coisa que não é natural, com certeza. Andar sobre as águas, por sobre as águas ali, esse vulto, mas o Senhor então os acalma. Fiquem tranquilos, sou eu. Sou eu. O sou eu, ele nos dá essa tranquilidade. O eu sou. Eu sou. O Senhor ali os tranquiliza sabendo que o eu sou estava ali. Os discípulos devem descobrir que tem um Salvador que é capaz não só de acalmar a tempestade, mas ainda de usá-lo como seu caminho. O Senhor não tinha medo ali da
da tempestade, do furor das águas, do mar ali, porque aquilo estava tudo sob seu controle. Que nós, cristãos, saibamos que não existe coisa alguma criada que não esteja sobre o controle, esteja debaixo do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os crentes, nós cristãos, jamais nos esqueçamos que os ventos, as ondas, as tempestades, todos são servos do nosso Senhor. Nada acontece sem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 93, verso 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Porventura, sentimos por alguma vez tentado a clamar, como fez Jonas, né? Jonas, capítulo 2, versos 2 e 3, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Se somos tentados, somos movidos a clamar, certamente nós nos devemos lembrar de que as ondas, tudo lhe pertence. Também outra verdade que nós devemos sempre estar nas nossas mentes, em segundo lugar, nós podemos aprender com esse milagre o poder que Jesus pode conferir aos seus, àqueles que confiam nele. Não é encorajador a gente perceber que, com frequência, como que nas Escrituras o Senhor diz ao seu povo, não temas. O Senhor ali o tranquiliza aos seus discípulos, não temam, não temam, fiquem tranquilos. Por diversas vezes o Senhor fala essas palavras, não temam, não temam. O Senhor vem acabar com o medo, na verdade, até no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. E aquele ao qual os discípulos, por quem os discípulos eram tão amados e também o amavam, reconheciam nele um mestre sobre todos os mestres, realmente tem ali aquele que vem tranquilizá-los, vem trazer paz aos seus corações. Vemos Simão Pedro, então, Pedro ali era sempre o extremo, né? Em alguns momentos ele era frágil, em outros momentos ele demonstrava ali um momento de fé e com palavras firmes. Era uma característica de Pedro. E ele pega e fala, Senhor, eu quero, se é o Senhor mesmo, não que ele estivesse duvidando, mas é como se ele dissesse, Senhor, uma vez que é o Senhor que está aí, deixe que eu vá até ti, deixe que eu vá até o Senhor, andando também por sobre as águas. E ele começou a fazer isso. Mas assim que ele começou a andar ali, ele começou também a perceber ali o furor das águas. Ele estava com os olhos fitos ali, fixos no Senhor. Mas ele tirou os olhos do Senhor e passou a olhar então as circunstâncias. Existe um significado profundo nessa parte da narração. Ela nos mostra quão grande coisa o nosso Senhor pode fazer, fazer-nos realizar, fazer-nos vivenciar pelo poder da sua voz, com aqueles que o seguem. É claro que nesse momento aqui o Senhor estava tratando a esses servos seus de uma forma diferenciada, como que Ele nos trata. Ali eles seriam aqueles que seriam perseguidos, deveriam testemunhar e deveriam estar à frente da sua igreja. E o Senhor, assim como Paulo depois, o Senhor agraciou-os com algumas situações e com um poder diferente, uma capacidade, uma autoridade diferente, porque eles tinham uma grande missão a cumprir. Eles então estariam, depois que o Senhor fosse elevado aos céus, estariam responsáveis por ir de pregar o Evangelho, estariam então ali responsáveis por firmar a igreja ali naqueles ensinamentos que o Senhor deixaria para os seus discípulos. Então o Senhor os tratava de uma forma diferenciada para fortalecer realmente, não deixar dúvidas em seus corações. E nós vemos então que o Senhor ali os capacitando e realmente a realizar coisas impossíveis.
Ele pôde conduzi-los através das dificuldades, das tribulações, e as quais sem ele jamais poderiam enfrentar. Certamente Moisés no Egito, Daniel na Babilônia, os santos na casa de Nero, todos são exemplos do seu imenso poder, do poder do Senhor que, em meio ali às dificuldades, às adversidades, o Senhor os livra, o Senhor lhes capacita, o Senhor lhes concede realmente a vitória sobre toda adversidade, quando assim o quer. Em terceiro lugar, aprendemos quantas tribulações os discípulos de Cristo atraem sobre si por falta de fé. Por algum tempo, Pedro, como já disse, ele começou a andar ali sobre as águas de forma corajosa, o ímpeto Pedro ali, né? Entretanto, ele pega e presta atenção na força do vento e deixa ali sua confiança se exaurir, ela vai embora e começa então a afundar. E ele grita ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me salva, socorro. Ele se esquece das maravilhosas provas que há pouco presenciara, o Senhor andando por sobre as águas, ele que começara ali a andar então sobre as águas também. Ele não considerou que o mesmo Salvador que o capacitara a dar ali os primeiros passos, também sustentaria ele para dar os últimos, para dar sequência àquela caminhada. Mas no meio do caminho, o temor ali o confundiu, o seu raciocínio, e a sua fé retrocedeu. E ele grita: salva-me, Senhor. A dúvida ou a hesitação havia penetrado o coração de Pedro, porque por um instante ele desviou ali de Jesus seus olhos, e ele deixou de repousar ali os seus olhos, a sua fé, então, ali no Mestre. Deixou de depositar continuamente sua fé no Mestre. Naquele momento que ele deixou que a sua fé fraquejou, que ele deixou de olhar para o seu bondoso Senhor, ele começa a afundar. Quantas pessoas têm fé suficiente para dar os primeiros passos ali em direção a Cristo, mas não têm fé suficiente para seguir em frente? O Senhor não os deixa pelo caminho, o Senhor não desiste deles, o Senhor não os repreende falando assim: olha, porque vocês não tiveram fé o bastante, eu não vou os amar, vocês serão destruídos por conta disso. Não. Nosso Senhor é muito bondoso. Ele sabe que somos homens de pequena fé, que nossa fé não é do tamanho nem de um grão de mostarda. E assim o Senhor nos estimula, nos ensina a confiar mais nele a cada dia. Os crentes deixam de olhar para Jesus e assim dão lugar à incredulidade. Deixam-se dominar pelos pensamentos acerca dos seus adversários, das suas adversidades, dos seus problemas, ao invés de pensarem, de colocarem seus pensamentos e seus olhos fitos no Mestre. Também, em último lugar, aprendamos quão misericordioso é o Senhor Jesus Cristo para com os crentes, para com nós, seus servos tão frágeis, tão pequeninos. Vemos nosso Senhor prontamente estendendo a mão. O Senhor, ao ver ali Pedro começar a afundar, o Senhor já vai em seu auxílio. O Senhor que foi ao auxílio dos seus discípulos, porque os havia visto ali remando com dificuldade e lutando contra aquelas ondas, contra aquele mar bravio. O Senhor vai até eles. O Senhor que estava lá no monte, que conhecia toda a realidade, vai até os seus servos. O Senhor está sempre a ver-nos. O Senhor sempre está conosco. Ele sabe das nossas adversidades, dos nossos problemas, e Ele vem ao nosso auxílio. O Senhor é o Deus presente. O nosso Senhor é o Deus presente. É o Senhor que se importa conosco. A reprovação é moderada para com Pedro, homem de pequena fé. Por que duvidaste?
a conclusão ali do milagre, desse milagre, a enorme mansidão e bondade do nosso Senhor. Ele não pega e fala, Pedro, que papelão. Não. Ô homem de pequena fé, por que você duvidou? É uma forma carinhosa. O Senhor ali o repreende, mas de uma forma amorosa, que o traz a reconhecer aquele momento de fragilidade de sua fé, o ensinando para que não fizesse mais isso, mas para que conservasse uma próxima vez firme perante ali aquela adversidade. Jesus reconhece as debilidades daqueles que lhe pertencem, demonstrando grande paciência para com eles. O Senhor demonstra grande paciência para conosco. Sim. E quão bondoso nosso Senhor é por isso. Ele não desiste de nós. Ele quer que nós saibamos que a dúvida não prova que uma pessoa não tem fé, mas somente que essa fé é pequena. Por de vezes somos açoitados, somos abatidos por dúvidas, mas que as dúvidas sejam lançadas fora e que deem lugar à certeza que o nosso Senhor sempre está conosco, que o nosso Senhor é aquele que vem sempre em nosso auxílio quando nós dele necessitamos. Mas mesmo quando nossa fé é pequena, o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Salmo 94, 18, quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. O Senhor é benigno, e quando vê os nossos pés resvalarem, quando vê os nossos pés ali realmente fracos, débeis, a cambalear, o Senhor estende sua poderosa mão para nos sustentar. Em tudo isso há muitas razões de encorajamento para nós, para servirmos ao Senhor. Quem pode ter receio de iniciar a carreira cristã tendo um Salvador como nosso Senhor Jesus? Se cairmos, Ele nos ergue. Se errarmos, Ele nos trará de volta, nos ensinará o reto caminho. A misericórdia de Jesus jamais se apartará completamente de nós. Ele nunca nos largará, nos deixará. Hebreus 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que palavras tão amáveis, que palavras tão ternas, que palavras tão comoventes, que vêm nos trazer tranquilidade, que vêm nos trazer segurança para as nossas vidas. Que tão somente nos lembremos de que, embora Ele não despreze a pequena fé, não devemos cruzar os braços também. Ah, minha fé é pequena, mesmo sendo pequena, o Senhor não vai deixar de me amar. Não seja essa a nossa conclusão. Senhor, minha fé é pequena. Eu sei que o Senhor não me despreza, mas que nós tenhamos o desejo dos discípulos, quando disseram em Lucas 17, versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Senhor, eu tenho te demonstrado uma fé tão pequena, aumenta-me a fé, fortalece-me, ajuda-me a progredir, a crescer, amadurece a minha vida, Senhor, que eu me torne um crente mais maduro, um crente mais firme. Me ajuda, Senhor. Sustenta-me, ó Cristo. Assim, quando o Senhor entrou ali no barco, cessou o vento. E Jesus acabara de mostrar que ele podia fazer uso ali dos elementos da natureza. Agora ele comprova que é também capaz de deter a fúria desses elementos. Ao entrar ali, ao deixar de andar sobre as águas e entrar no barco com Pedro, toda aquela tempestade para e acalma-se. Os que estavam no barco
se jogam ali aos pés de Cristo, o adoram dizendo, na verdade tu és o Filho de Deus. Os ocupantes do barco caíram aos seus pés em humilde adoração. Que nós reconheçamos que Cristo não é qualquer. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é Deus como o Pai, como o Espírito Santo. O nosso Senhor é o Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que se fez carne e veio em nosso auxílio, aquele que é vivo e está à destra de Deus o Pai, aquele que vive e reina sobre nossas vidas. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nos lembremos de suas ternas e amorosas palavras, que essas palavras venham a fortalecer a nossa débil fé, que a cada dia, ao meditarmos nas Escrituras Sagradas, que que ela nos encha de regozijo, de alegria, mas também de firmeza para os momentos de tribulações que passemos, nos momentos de adversidades que haveremos de passar. Que o Senhor, então, nos fortaleça, que nós nunca desviemos nossos pensamentos, nossos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre estejamos com o nosso coração rendido, com todo o nosso ser voltado para aquele que é o Todo-Poderoso Deus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá.